Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo na carta de Paulo aos Efésios. No último estudo, nós falamos dos 3 primeiros versículos do capítulo 2, onde Paulo descreve a nossa condição como pecadores diante de Deus. No versículo 4 em diante, do mesmo capítulo, capítulo 2, o que a gente percebe aqui é a ação de Deus para resolver esse problema do pecado. Leia comigo o versículo 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Por natureza, Deus é amor, como está em 1 João 4, versículo 8. Mas Deus amaria mesmo que não houvesse pecadores, pois o amor faz parte do seu ser. O amor de Deus em relação aos seres humanos pecadores se manifesta em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em amor, e isso possibilita a salvação do pecador. Algumas pessoas ficam surpresas quando descobrem que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus. Em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que merecemos. Em sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E tudo isso é possível por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou seu ódio pelo pecado e seu amor pelos pecadores. Romanos 5,8 nos ensina que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mas além de nos amar, Deus também nos deu vida, conforme está no versículo 5. Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A vida aqui se refere à reconciliação entre o pecador e Deus. Pois distante do Senhor, todos nós estamos mortos em pecados. A vida com Deus é um milagre realizado em nós pelo poder do Espírito por meio da palavra. Os evangelhos narram que Jesus ressuscitou 3 pessoas. A gente tem a filha de Jairo, Lázaro e a viúva, o filho da viúva de Naim. Em todos os casos, Deus usou a sua palavra, porque a palavra de Jesus produz vida. Essas 3 ressurreições físicas retratam a ressurreição espiritual que ocorre quando o pecador ouve a palavra de Deus e acredita nela. Jesus disse em João 5,24 o seguinte: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mas nossa ressurreição espiritual é muito maior do que aquelas que experimentaram essas 3 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus nos evangelhos. Eles voltaram a morrer. No entanto, quando nós somos reconciliados com Deus através da palavra de Jesus, nós passamos pela ressurreição espiritual e isso é para todos sempre. Nós recebemos como presente de Deus o que a Bíblia chama de vida eterna. Já aprendemos aqui com Paulo que Deus nos amou, nos deu vida, mas Ele também nos valorizou. Observe o que diz no versículo 6 ao 9. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Uma vez que fomos unidos com Cristo, recebemos uma promessa maravilhosa. Um dia teremos o privilégio de compartilharmos a vida com Ele nos céus. Assim como Lázaro, que depois de ressuscitado participou de um banquete ao lado de Jesus, assim também nós nos assentaremos com Cristo nos céus e desfrutaremos de sua comunhão. O propósito de Deus ao nos redimir não é apenas para nos salvar do inferno, por mais que essa seja uma obra muito importante. Seu propósito maior, no entanto, ao nos salvar, é que nós estejamos com Ele, vivendo uma vida plena e feliz por toda a eternidade. Mas esse texto tem algo ainda mais impactante. Uma vez que nós não fomos salvos pelas obras que realizamos, nós também não podemos perder a salvação pelas mesmas obras. Deus fez a obra por completo, nos perdoou por completo. Ele resolveu nos amar através de Jesus e isso é o que nos basta, porque isso é o suficiente. Nossa salvação é a dádiva de Deus, não uma recompensa. Quando Jesus morreu, Ele abriu o caminho para Deus. Não havia mais necessidades de realizar sacrifícios aqui na terra.
um único sacrifício do Cordeiro de Deus, havia realizado a grande obra da salvação. Deus fez tudo, pagou um alto preço, dando seu único Filho em sacrifício na cruz para perdão de nossos pecados, e assim nos oferece gratuitamente a vida eterna. O pecado opera contra nós, no entanto, Deus opera a nosso favor. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus para todo sempre. Por causa dele, viveremos com o Senhor na eternidade, nos céus, desfrutando de total comunhão. Versículo 10, Paulo continua: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em outras palavras, a conversão não é o fim, é apenas o começo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Deus começa a fazer novas todas as coisas na nossa vida. Se éramos antes pecadores que não se arrependiam dos seus erros, agora passamos a ter um coração humilde diante de Deus. E quando erramos, nós confessamos e pedimos perdão. Deus nunca espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele espera que a gente ande sempre em humildade com Ele. Já falei isso aqui diversas vezes e vou repetir quantas forem necessárias. Mas nós precisamos entender, a conversão é o início de uma caminhada com Jesus e não um fim em si mesmo. Ao voltarmos para o Senhor, nós temos que ter essa consciência de que andando com Ele dia a dia, está sendo formado em nós o caráter de Cristo, como está em Romanos 8, 28 e 29, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é no versículo 29 que ele diz que o propósito de Deus em que usar todas as coisas para o bem é formar em nós o caráter de Cristo. Então, o bem que Paulo refere-se ali naquele texto é formar em nós o caráter de Jesus. Mas de que maneira Deus opera em nós? Por meio do Espírito Santo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade, é o que está em Filipenses 2,13. Muitos cristãos acreditam que a conversão é a única experiência importante e que não há nada depois. Mas essa é uma ideia muito errada. Paulo tinha esse ensino em mente quando disse em Efésios 4, 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. João Calvino disse, somente a fé salvadora justifica, mas a fé salvadora jamais deverá andar só. É necessário a gente praticar a palavra de Deus. Nós devemos obedecer a Deus não como um meio para nós nos garantirmos diante de Deus e alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Nós devemos praticar as boas obras como uma consequência. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós também devemos andar como Ele andou. É assim que nós devemos associar fé e obras. A obra sempre como consequência da fé que professamos em Jesus. Tiago fala-nos sobre isso. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 17 a 18, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. As boas obras descritas por Paulo no versículo 10, que ele diz que Deus preparou para que andássemos nelas, não se refere apenas a atitudes de bondade para com pessoas necessitadas. Assistir necessitados, por exemplo. Vai muito além disso. Boas obras aqui significa ter atitudes que revelam o caráter de Cristo na nossa vida. Está muito mais ligado ao nosso caráter em relação às coisas que nós fazemos no dia a dia, todas as coisas certas que fazemos e as erradas que deixamos de fazer por causa da orientação segura da palavra de Deus. Boas obras nada mais é do que obedecer a Deus em todos os seus preceitos, essa busca constante em viver conforme a vontade do Senhor, escrita na sua palavra. Nós devemos trabalhar o nosso caráter para ficar cada vez mais parecidos com Jesus. E para isso, como já dissemos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida que nos fortalece e nos transforma. Mas a nós nos cabe a disposição em obedecer quando Ele nos diz. Nossas boas obras, ou seja, nosso estilo de vida, demonstram que nascemos de novo. Isso está em Mateus 7, 21.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. No entanto, essas obras não apenas são boas, mas precisamos entender que foi Deus que de antemão preparou para que andássemos nelas. Que declaração extraordinária! Significa que Deus tem um plano para a nossa vida e que devemos andar dentro da vontade dele, a fim de realizar esse plano elaborado pela graça de um Pai amoroso que deseja o que há de melhor para nós. A vontade de Deus vem do coração de Deus. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. É o que está no Salmo 33, versículo 11. Muito bom a gente encerrar esse estudo se pararmos cada um para fazer uma autoanálise pessoal. Nós temos abandonado a prática do pecado no nosso dia a dia? Nós temos deixado Deus trabalhar o nosso caráter e nos moldar segundo o caráter de Jesus? Os pecados que nós temos no nosso dia a dia se tornaram um vício ou eles acontecem acidentalmente? Se eles acontecem como um vício na sua vida, significa que você precisa lidar com mais seriedade sobre isso. Nós não somos mais escravos do pecado, como diz a palavra de Deus, que conhecendo a verdade do Senhor, ela nos libertaria da escravidão do pecado. Isso não significa que a gente não venha tropeçar e cair, mas significa que nós jamais deveríamos repetir sempre o mesmo erro, uma vez que agora não somos mais escravos dele. Deveríamos lutar mais por uma vida santa, uma vida que agrada a Deus e que nos faça bem. Espero que com esse estudo a sua mentalidade possa mudar em relação a isso. Nós devemos lutar contra o pecado não para sermos aceitos por Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente, mas nós devemos lutar contra o pecado na prática das boas obras, porque nós fomos aceitos e perdoados pelo Senhor, e assim, através do nosso caráter, da nossa conduta, que o mundo possa conhecer e saber que nós servimos ao Senhor. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Eu quero encerrar nesse momento orando com você. Curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Somos desafiados por ela a viver de forma santa. Nos ajude e nos fortaleça. Nos dê a ousadia de obedecer, confiando que o Senhor proverá todo o cuidado, tudo que for necessário, para que a gente não venha ficar caindo na prática dos pecados. Nos perdoe em nome de Jesus, é o que pedimos nessa noite. Amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse estudo. Eu desejo que Deus te abençoe muito e que nós possamos permanecer firme andando nos caminhos do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa noite.